Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural está aqui hoje na Sicredi Dexis, em Maringá, para conversar aqui com o Vitor Pasquini, que é gerente de desenvolvimento agro da Cooperativa de Crédito. E nós vamos conversar sobre o Plano Safra e Pecuário que o governo federal está prestes a anunciar, né? Então, boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo ao CBN Rural. Boa tarde, Reco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Rural. Como nós falamos, né, está prestes a ser anunciado por parte do governo federal o Plano Safra Agrícola e Pecuário 2025/26, né? Qual que é, Vitor, a expectativa em relação a esse plano? Muito bem, Reco. Estamos todos apreensivos, né, com os próximos dias. Acredito que essa semana, mais tardar ali na segunda-feira, o governo deve anunciar o novo Plano Safra, né? A gente fica bastante apreensivo porque estamos no momento de Selic a 15%, é uma das maiores taxas de juros dos últimos 20 anos, né? E isso tem desafiado muito o governo federal a apresentar um plano safra robusto, né? Assim, sabe que há uma vontade ali do governo de apresentar esse plano safra robusto, mas sabemos também que há grandes desafios, né? Porque, principalmente em relação à equalização de taxas de juros, né, Reco? Então, já estão sendo tomadas algumas iniciativas que permitem que haja mais recurso disponível, principalmente na questão ali da exigibilidade, né? Certo. É importante destacar, né, Reco, que às vezes quando a gente fala plano safra, dá a entender que todo esse recurso que é divulgado vem do governo. Né? Isso eu até ia perguntar agora na sequência, você já antecipou, é bem oportuno falar sobre isso, né, Vitor? Para que o ouvinte entenda, né? Quando o governo, por exemplo, no ano passado anunciou recursos de 435 bilhões de reais para o Plano Safra. Pergunto, esse dinheiro sai do Tesouro? Não. E o pessoal confunde muito isso, viu, Reco? Foi divulgado, safra 24/25, 435 bilhões de recursos destinados para o agronegócio, né? Só que do Tesouro mesmo saíram 16,5 bilhões. Quer dizer, isso aí dá menos de 20%. Dá menos de 20%, 15%, talvez. Esse sim é o dinheiro que o governo entra para equalizar as taxas de juros, né? Mas o restante do recurso, de onde que vem? Isso vem das exigibilidades. Então, que nem um exemplo, o governo vai lá e cria regras, né? Um exemplo, depósito à vista. Todo depósito à vista que fica no mercado financeiro, 30% desse depósito à vista, ele é obrigado a emprestar no crédito rural para os públicos pequeno, médio e grande produtores, existe uma subexigibilidade, né? Nas taxas do Plano Safra. Então, o mesmo acontece com a poupança, o mesmo acontece com a LCA, né? Então é dessa forma que faz com que o recurso chegue até a mão do produtor com taxas de juros controladas. Mas não quer dizer que esse dinheiro sai do cofre do governo. O que sai do cofre do governo realmente é só uma pequena parte, que é a equalização de juros. E para que o ouvinte tenha uma ideia também da importância do segmento do agronegócio para a economia brasileira, e por isso existe um plano safra que é para estimular realmente o fomento, né, a produção agropecuária. Nesse primeiro semestre, o setor está respondendo por nada menos, né, Vitor, que 29,5% do PIB. Nos últimos anos aí foram mais ou menos 25% de participação. Agora, nesse ano, é quase 30% de participação do setor no PIB do agronegócio. Como é que, Vitor, assim, o governo, logicamente, entende a importância desse segmento, né? E é fundamental que essa locomotiva funcione bem, né? Agora, as taxas de juros nesse patamar, elas podem também impactar? Sim. Ainda não foram lançadas as novas taxas, né, Reco? Mas diante de todo o cenário que vem se construindo, é inevitável que venham taxas maiores, né? Realmente a gente já começa a ouvir de taxas ali para o pequeno produtor
em torno de 7% ao ano, né? Na safra atual é 6%, então saindo de 6 para 7%. O médio produtor, aí sim, talvez uma taxa maior, já se fala em taxa em torno de 10% ao ano, já chegando em 2 dígitos, né, Reco? A gente que conhece o produtor sabe que é uma taxa pesada, que faz com que o produtor segure os investimentos, né? E precisa tanto de investimento no campo, mas desestimula, né? E o grande produtor também já espera uma taxa em torno de 14% ao ano. Então, vamos aguardar, né, o lançamento, mas o que nos deixa apreensivo, Reco, é que assim, hoje há um orçamento, né, do governo federal em torno de 15 bi para equalizar as taxas do crédito rural. E como eu comentei, na safra passada foram utilizados 16,5. Então, quer dizer, só aí é um decréscimo no subsídio em relação à safra passada, né? E quando a gente olha a demanda da frente parlamentar da agricultura, a demanda é em torno de 22,5 bi, entendeu? Então, esse que está sendo o grande expectativa de todos, né? De saber, poxa, quantos que realmente o governo vai destinar para a equalização, né? Porque até agora, o que a gente observou é o quê? Mudanças nas exigibilidades. Quando muda a exigibilidade, praticamente transferir a responsabilidade de apoiar o produtor rural para o mercado financeiro, para o mercado privado. E a gente tem observado isso já há alguns anos, de que cada vez mais o mercado privado está tendo que se organizar para atender o Plano Safra. E o governo realmente entrando cada vez com uma fatia menor desse bolo. E nessa fatia menor desse bolo, a participação do governo em que ele confere alguns subsídios, por exemplo, para o setor? Isso que nem eu comentei, que esses 15 bi que está disponível, que foi 16,5 a safra passada, com esse valor que ele entra subsidiando a taxa. Então vamos supor, eu tenho, hoje a Selic está a 15%, né? Para eu conseguir que eu tenha um crédito com taxas que eu comentei, de 7, de 10, de 14, eu preciso que tenha essa equalização dessa taxa, né? E aí desse volume de recurso que precisa ser destinado para essa equalização, né? Certo. Nesse montante financeiro aí, que a gente vai saber quanto que o governo deve anunciar, né? Foram 435 bilhões o ano passado, então esse ano ainda tem uma interrogação. Mas em relação ao Sicredi, o Sicredi já tem um volume que vai de participação nesse montante, né? Qual que é esse montante? E fala um pouquinho sobre a participação do Sicredi no apoio ao agronegócio. Sim. Reco, o Sicredi hoje ele é a instituição financeira privada que mais atua no agronegócio, né? Então, a gente tem uma tradição aí há mais de 100 anos atendendo os produtores rurais e nessa safra 25, 26 não vai ser diferente. Então, o Sicredi já se estruturou para poder direcionar para os associados 52,8 bilhões de crédito nessa safra. Quer dizer, isso em nível nacional, né? Isso a nível nacional. Nacional. Só a nossa cooperativa, Sicredi Dexis, que é a sede aqui em Maringá, no Paraná, nós pretendemos direcionar 3,5 bilhões, né, na nossa região de Maringá aqui, né? E é isso, o mais importante, Reco, é que o Sicredi, ele foca em todos os públicos, né? Desde o pequeno, médio, grande produtor. Então, desse volume que eu comentei de 52,8 bi a nível nacional, a expectativa é que em torno de 10 bi vá para o pequeno produtor, né? Que é o que mais precisa desse apoio, dessas taxas controladas. Em torno de 13 bi vá para os grandes produtores e 15 bi ali para o médio produtor. E aí a diferença ali dos 15 bi é CPR financeira, que daí é uma modalidade, é um título de valor mobiliário que atende a todos os públicos e cada vez mais tem tomado espaço dentro do Plano Safra. Ok, então nós conversamos aqui com o gerente de desenvolvimento agro da Sicredi Dexis, né, que é o Vitor Paschini, falando sobre o Plano Safra Agrícola e Pecuário. Então, Vitor, grato pela sua participação aqui no CBN Rural. Muito obrigado, Reco. Estou sempre à disposição
E reforço o convite, né, para que todos que estão nos ouvindo, se quiser saber mais sobre o Plano Safra, procure uma das nossas agências, que com certeza terá um especialista do agronegócio preparado para atender e tirar todas as dúvidas. Ok, então, uma boa tarde e voltamos com você, Letícia Tristão.